Então, queridos, uma mini aula para falar um pouco sobre a extração e a formação de um cariótipo. Claro que existem aí vários protocolos para fazer a extração do cariótipo e a formação, né? A extração, como é que se extrai os cromossomos, como é que se forma, organiza aí os cromossomos. Existem vários protocolos, mas eu resolvi colocar aqui para vocês de uma forma bem simplificada para que vocês possam entender aí como é que acontece passo a passo a partir da extração do sangue, a partir da extração das células. Ok? Então, a primeira coisa que se acontece, que se faz, é extrair o sangue ou extrair as células, né, que vão ser utilizadas para que dessas células se extraiam os cromossomos, se retirem os cromossomos para análise. Então, primeira coisa, extração do sangue. Então, se extrai o sangue. Essas células, que são as células que dali vão se extrair os cromossomos, essas células têm que ser células que estão em divisão celular ativa. Tá? Então, tem que ser células de divisão celular ativa. E aí, depois, o que acontece? Extrai o sangue, faz a separação dos componentes do sangue, ou seja, deixa com que as células, os glóbulos vermelhos, fiquem embaixo, os glóbulos brancos vão ficar ali, né, no meio entre o plasma, né, e glóbulos brancos, extrai os glóbulos brancos para um outro, nesse caso, outro tubo de ensaio, transpassam os glóbulos brancos para outro tubo. Depois que está só o filé, só os glóbulos brancos, o que vai acontecer? Coloca a colchicina. Quem é essa tal colchicina? É aquele reagente ou aquele reativo que vai deter as células em metáfase. Então, vai dar uma estacionada no ciclo celular, ok? Então, depois que colocou a colchicina, o que acrescenta? Acrescenta água. Então, a célula vai começar a entrar água para dentro daquela célula. E depois que entra água naquelas células, as células ficam infladas, né? E aí o que vai acontecer? Se centrifuga tudo aquilo, né? Se centrifuga colchicina, água e células, centrifuga aquele misturado, e aí o que vai acontecer? Depois de centrifugar, retira amostras para visualização no microscópio. Então, depois que se retira essas amostras para visualização no microscópio, o que acontece? Fixa, põe lá umas gotinhas, né, na lâmina, e aí o que acontece? Fixa com álcool e também faz a coloração. Fixa com álcool e colora. E aí, depois dessa fixação e da coloração, muitas células aí vai para o microscópio. E aí vai identificar. E aí você vai identificar que muitas células romperam. E esse rompimento expôs grupos cromossômicos. E esses grupos cromossômicos que são os grupos que você vai retirar e você vai analisar para colocar no teu cariótipo. Então, depois de detectar o grupo cromossômico mais bonitinho, você vai tirar uma foto, vai ampliar e depois vai classificar e recortar aqueles cromossomos. Depois de recortadinho, vai ordenar os cromossomos segundo o seu tamanho e o seu tipo. Então, é assim que se constrói um cariótipo, desde a extração da célula até a construção do cariograma, que não deixa de ser um cariótipo. O cariótipo é o conjunto de cromossomos de um organismo. E o cariograma é esse conjunto mais organizadinho segundo a forma, o tamanho e o tipo de cromossomo.
Ok, queridos? Nada, era só isso, essa aula, uma aula express de extração e confecção do cariótipo, ok? Beleza? Um beijo.